Se você não sabe, há uma grande mentira por trás do PIB da China e ele pode ser 60% menor do que pensávamos, pelo menos de acordo com um artigo do professor Martinez da Universidade de Chicago. Isso implica que em vez de em breve se tornar a maior economia do mundo, a economia chinesa é apenas 1/3 do tamanho da poderosa economia americana. Também significa que previsões como as do investidor bilionário Ray Dalio de que a China está prestes a ultrapassar os Estados Unidos como a próxima superpotência do mundo estão muito exageradas. Finalmente, ter um PIB muito menor também significa que a dívida da China, na verdade, é bem maior em relação ao tamanho da sua economia, o que provaria que a sua bolha imobiliária é muito mais perigosa do que pensávamos. Mas tudo isso depende da resposta a uma só pergunta. Você deve confiar nesse artigo de pesquisa mais do que nas estatísticas oficiais da China? Bem, para você tomar a sua decisão, primeiro eu vou dizer por que as estatísticas oficiais do governo chinês são tão problemáticas. Então, vou mostrar a você as evidências desse artigo e como elas foram usadas para calcular o número real do PIB da China. Por fim, vamos ver se essas evidências contra as estatísticas oficiais da China realmente se sustentam e, se sim, o que um PIB muito reduzido significaria para a economia global. Então, sem mais demoras, vamos começar. Pois bem, as estatísticas oficiais do PIB da China têm sido muito controversas há muito tempo. Para você ter noção, de acordo com documentos vazados, até o vice-presidente da China admitiu que as estatísticas do PIB são artificiais e, portanto, não confiáveis. Normalmente, para calcular o PIB, os governos de todo o mundo coletam dados sobre as transações feitas em cada setor da economia, mas o problema é que o crescimento do PIB muitas vezes é visto como uma medida de sucesso. Como resultado, para permanecer no poder, os políticos precisam de números de PIB mais altos, e com certeza eles poderiam obtê-los, governando bem e permitindo que a economia crescesse. Mas isso dá muito trabalho. Seria muito mais fácil obter números de PIB mais altos apenas ajustando os números um pouco para cima. No entanto, o problema para os políticos de países democráticos é que as agências estatísticas responsáveis por registrar o PIB operam de forma independente. Por exemplo, Donald Trump não poderia simplesmente entrar no Departamento Americano de Análises Estatísticas e exigir números de crescimentos mais altos. E mesmo se ele conseguisse pressionar os estatísticos lá para falsificar esses números, isso provavelmente chegaria à imprensa livre, tornando esta uma péssima opção para os políticos de países democráticos. Mas e se você for um ditador que controla tanto o escritório de estatísticas quanto a imprensa? Agora, de repente, ajustar os números um pouco para cima a cada ano ficou bem interessante. Portanto, países mais autoritários são mais propensos a superestimar o crescimento do PIB. Pelo menos, essa é a principal reivindicação desse artigo do professor Luiz Martinez. E como cientista, ele apoia essa afirmação com dados de satélites. Mas antes de seguirmos, por favor, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso me ajuda a saber o tipo de conteúdo que vocês mais gostam de ver por aqui. Então, voltando ao vídeo. Certo, os ditadores que controlam tanto os estatísticos quanto a imprensa podem facilmente manipular o PIB, mas eles não podem falsificar a atividade econômica real. E em nossas economias modernas, a atividade econômica real pode ser vista do espaço, especialmente quando a noite cai e as luzes se acendem. Então, para descobrir se eles manipulam mais as estatísticas do PIB, Martinez olhou para 184 países entre 1992 e 2008. Em seguida, ele comparou o crescimento das luzes à noite de cada país com seu respectivo crescimento do PIB. O que ele descobriu é que, como esperado, quando as luzes desses países cresceram, esses mesmos países também relataram que o PIB cresceu. No entanto, ao fazer uma distinção entre os países autocráticos e democráticos, um padrão claro surgiu. Os países autocráticos normalmente relatam enormes números de crescimento do PIB, como 35%, mas que não são compatíveis com o crescimento das luzes noturnas. Martinez afirma que o crescimento do PIB da China entre 1992 e 2008 foi provavelmente de 4,9% ao ano, ao invés do seu crescimento médio relatado de 6,3%. Mas para nossa frustração, Martinez não calculou o que isso significa para o PIB da China hoje. Então, vamos fazer isso nós mesmos.
Com base em quantos países autoritários superestimam o seu PIB em relação ao crescimento das luzes noturnas, Martínez produziu o que ele chama de desinflador do PIB. Esse desinflador do PIB é basicamente um número pelo qual devemos reduzir os números oficiais do PIB anual, com base em quanto um país é autoritário. Estendemos a análise de Martínez até o ano de 2021, enquanto entre 1992 e 2021 a China relatou um crescimento astronômico do seu PIB entre 14% e 8%, a análise de Martínez sugere que a China na verdade cresceu apenas de 6% a 2%. Isso mudaria tudo no cenário macroeconômico mundial e implica que em vez de superar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, a China ainda está bem longe disso. Agora, não me interpretem mal, esses são ainda números de crescimento realmente impressionantes. Foi até um pouco mais alto do que os 4,1% que o Trump estava tão orgulhoso. E esse crescimento ainda foi suficiente para a economia da China ultrapassar a do Japão e se tornar a segunda maior do mundo. Mas nesse ponto, você pode dizer que esse artigo e suas contas parecem um pouco suspeitos, porque eu devo confiar neles em vez das estatísticas oficiais fornecidas pelo governo chinês. E claro, há alguma verdade nisso, no sentido de que esta é uma conta muito grosseira. Martínez mesmo chama isso de cálculo de trás do envelope. Então sim, você deve levar esses números ajustados com uma grande margem de erro. Mas dito isso, eu ainda assim acho que os números ajustados estão mais próximos da verdade do que os números oficiais, pelas 3 seguintes razões. Primeiro, é importante mencionar que esse artigo foi criticamente avaliado por dezenas de economistas. Foi apresentado em seminários na Universidade de Chicago e Illinois, bem como em instituições de políticas como o Banco Central do Chile e o Banco Mundial. Além disso, foi revisado por pares e publicado no prestigioso Journal of Political Economy. Segundo, Martínez fez muitos controles visando garantir que suas descobertas que as ditaduras têm um crescimento do PIB muito maior do que o crescimento das luzes noturnas não pudesse ser explicado por nenhum outro fator. Por exemplo, você pode imaginar que a geografia tem algo a ver com essa relação, ou talvez a maioria dos países autoritários fossem apenas economias menos desenvolvidas em 92, o que mudou a sua relação com as luzes noturnas. Ou talvez a estrutura das economias autoritárias seja simplesmente diferente, porque suas pessoas se mudam menos para as cidades. Ou também pode ser que eles simplesmente dependam de indústrias que produzem menos luzes. Bem, Martínez verificou tudo isso e muito mais. E não, isso não afetou em nada os seus principais resultados. Portanto, sua análise de que os autocratas superestimam o PIB se sustenta. Agora, nesse ponto, você pode dizer que a teoria está ok, mas os cálculos do PIB de Martínez foram apenas sobre a manipulação média dos regimes autoritários, e não em específico a China. E sim, isso pode até ser verdade. Então vamos analisar isso. Primeiro, precisamos examinar porque o próprio vice-presidente da China iria admitir que não confiava nos seus próprios números do PIB. Então, vamos descobrir que a China é bem única no modo que o governo central costuma definir as metas do PIB para os governos providenciais. Se algum de vocês já trabalhou em alguma empresa com uma meta de crescimento, provavelmente sabe que, embora possam ser eficazes, também produzem muitos efeitos colaterais indesejados. Por exemplo, a pesquisa econômica mostra que as metas de vendas nas empresas levam a vendas ruins, como vendas com descontos insustentáveis e até mesmo números de vendas manipulados. Portanto, não surpreende que a pesquisa mostre que as metas de crescimento do PIB chinês levaram a inúmeros projetos de investimentos inúteis e, mais importante, a números do PIB manipulados. Parecido com o estudo de Martínez, outro economista descobriu que nos anos em que os governadores das províncias chinesas precisavam ser selecionados, havia grandes diferenças entre as cifras de PIB relatadas e outros dados que não podiam ser manipulados, como o consumo de eletricidade, por exemplo. Mas antes de seguirmos, por favor verifique se você já se inscreveu e já deixou o seu like, porque isso ajuda muito o canal. Agora, seguindo o vídeo, pesquisadores da própria China até relataram que os governadores provinciais que atingiram suas metas de crescimento do PIB foram promovidos, enquanto aqueles que não o fizeram foram demitidos.
Então sim, há muitos indícios de que a China está manipulando seus dados do PIB tanto quanto, se não até mais, do que os outros países autoritários. E é por isso que, com a ressalva de que esse é um cálculo extremamente grosseiro, na minha opinião, o PIB da China provavelmente é 40% menor do que a sua figura oficial. Isso ainda torna a China a segunda maior economia do mundo, mas estando apenas entre 30% e 45% da economia dos Estados Unidos, dependendo de como você medir. Em qualquer caso, a economia chinesa ainda está muito longe de ser a número 1, especialmente agora que a sua economia está desacelerando devido a uma crise imobiliária. Além disso, existem enormes implicações geopolíticas, no sentido que a China seria muito menos ameaçadora para os Estados Unidos do que pensávamos. Mas o que você acha? Você está convencido que essa pesquisa é tão verídica quanto eu estou? Ou você tem uma explicação melhor para o fato das luzes noturnas na China não crescerem tão rápido quanto o PIB relatado? Conta aqui pra mim nos comentários. Eu também fiz um vídeo explicando sobre como Xi Jinping conseguiu chegar ao poder na China e o que isso significa para toda a economia global do século XXI. O vídeo está muito interessante e com certeza você vai aprender muito com ele. Então, nos vemos lá.